Boa noite, gente. Eu vou apresentar aqui a respeito do filtro de calma. Vou falar um pouco a respeito de quem criou ele e também um pouco do funcionamento, como que ele funciona e para que ele é usado hoje em dia. Esse aqui é o Rudolf Kalman. Ele nasceu em Budapeste no dia 19 de maio de 1930. Esse cara, ele é um engenheiro e posteriormente ele fez matemática. Ele começou a ver que ele tinha muita afinidade com números e começou a estudar muitas coisas. Ele é co-inventor do filtro de Kalman. Por quê? Porque esse filtro ele existiu anteriormente com esses dois caras aqui. Então ele só deu continuidade e aprimorou o sistema. Como eu disse, ele fez engenharia elétrica, então ele ganhou muitos prêmios, e dentre eles ele ganhou essa medalha, que é a medalha de honra IEEE, que é Instituto de Engenheiros Eletricistas. E também ganhou vários prêmios que ajudaram ele na carreira. O que é o filtro de Kalman? Esse filtro de Kalman é um algoritmo, então eu vou falar de maneira mais breve, porque ele engloba muitas contas e é bem complicado. Ele é um sistema linear que trabalha a partir de medidas ruidosas. O objetivo dele é estimar a cada instante, em um sistema dinâmico, a saída desse sistema. Ou seja, você tem que conhecer as variáveis do sistema, o que entra, o que sai, e também as interferências, que no caso aqui eu vou abordar o ruído. O que é o ruído? Sistemas de medidas, eles podem ter falhas de acordo com esse ruído. Então, assim, esse filtro ele é para auxiliar, ou seja, ele é para otimizar essas medidas e facilitar com que ela seja 100% não, mas correta. O problema para aplicar o filtro é necessário modelar o sistema através de uma equação linear. É semelhante a essa aqui, ó. O x é a variável do sistema, e A é a constante, e W é essa perturbação do sistema. Ele pode ser resumido entre esses cinco estágios aqui. Foi a forma mais simples de explicar como que funciona, porque, como disse, é um algoritmo, então ele tem muitas complicações. Ele é utilizado com auxílio de precisão de mísseis teleguiados. Ele pode ser usado em mísseis, igual como eu falei, eles são teleguiados, então o ruído ele pode atrapalhar. Por exemplo, você vai querer acertar um alvo, o ruído pode atrapalhar, então o filtro ele entra aí para isso, para auxiliar nisso. No caso aqui, eu vou abordar ele em sistemas de localização de navios, de embarcações, essas coisas. De posicionamento. Aqui, todos vocês já devem ter visto que isso aqui em filme, tem muitos. Aí quando chega algum outro navio aqui, ele vai e apita, mostrando. Então, o que acontece? O filtro de Kalman ele é utilizado aqui para otimizar esse posicionamento, para mostrar realmente onde que está, não ter tantos erros. Só que, como eu disse, ele é O problema dele é que esse ruído pode atrapalhar. Então, igual eu vou repetir de novo, as medidas não são precisas. E com ele você consegue aumentar a precisão disso. Ou seja, o manuseio simples de receber o problema é usar o filtro de Kalman e avaliar as posições, obtendo umas estimativas mais próximas da posição real. Então, ou seja, você vai ter mais proximidades. E para a aplicação do filtro aos valores de posição do veículo aquático, então a gente vai linear o sistema. Na aplicação temos um movimento retilíneo uniforme, que sofre perturbação e utiliza a função horária de espaço. Então, a partir disso, a gente vai adicionar essa variável de perturbação, que é o W, e o algoritmo ele vai calcular isso aqui para poder otimizar esse sistema. Tá, pronto. Agora, o sistema com ruído é modelado com as posições X e Y. Então, quando o ruído atrapalha, ele automaticamente modela esse sistema com o X e o Y, e a gente tem esse modelo aqui, que no caso aqui eu coloquei só duas linearizações. Para fazer comparações, a gente utiliza o sistema como se não tivesse problema nenhum, ou seja, se não tivesse ruído, não tivesse nada atrapalhando. Então a gente tem 100% de certeza, por exemplo, aqui do caso do posicionamento, onde que estão. Aqui é um gráfico mostrando a linha verde, é como se não tivesse nenhum erro. O filtro de Kalman ele está nessa posição azul, e o vermelho é como se não utilizasse ele. Então a gente pode perceber aqui que tem uma grande
um grande aumento de certeza disso. E para comprovar a redução de erro, a gente calcula o erro médio quadrático, que a gente pode perceber que ele diminui bastante quando utiliza o filtro. Então, ela é uma ótima ferramenta de otimização nessas medidas de posicionamento, de mísseis, do que seja.